No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. O Jornal da CUT começa agora falando sobre relações de trabalho. Uma pesquisa da FGV divulgada essa semana diz que 70% dos trabalhadores, por conta própria ou sem registro, gostariam de ter algum vínculo formal. A gente vai conversar com o Ariovaldo de Camargo, que é secretário de Administração e Finanças da CUT, sobre as relações trabalhistas. Por que os trabalhadores, maioria deles, querem de volta contrato via CLT? A partir de agora, aqui no Jornal da CUT. O Jornal da CUT começa agora falando sobre, então, a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, divulgada essa semana, que diz que 70% dos trabalhadores por conta própria ou sem registro gostariam de ter algum vínculo formal. Desses, 33% querem ter a volta da CLT, terem o contrato formal de trabalho por salário fixo. 31% deles querem pelos benefícios, vale transporte, vale refeição, plano de saúde. Poucos querem continuar porque acham que os seus salários são maiores. Só 11,9% dos pesquisados, a pesquisa ouviu 2.000 pessoas, querem continuar na mesma situação de PJ ou não formal porque acham que seus salários são maiores. Esse desejo de ter formalização se dá principalmente em quem tem menores salários. 75% dos entrevistados ganham até 2 salários mínimos. Dos que querem a volta da CLT, querem voltar a ter registro em carteira. Entre os que ganham mais que 2 salários, esse percentual não é pequeno também, 56%. Então a gente vai conversar sobre essa situação com o Ariovaldo de Camargo, que é secretário de Relações, secretário de Administração e Finanças da CUT, para falar sobre essa relação, né, sobre esse desejo, esse anseio dos trabalhadores em voltar a ter um registro em carteira. Ariovaldo, obrigado pela sua participação aqui no Jornal da CUT. Como é que a gente pode analisar essa situação no mercado de trabalho que a gente pode dizer que está cada vez mais individual por conta da legislação, por conta da reforma trabalhista, etc. Como é que você vê essa situação? Não, é evidente que o trabalhador que está na informalidade hoje, com raríssimas exceções, é um trabalhador que acabou sendo empurrado para essa condição de ser PJ, de ser trabalhador informal e, portanto, aparentemente ser patrão de si mesmo. O fato é que essa condição colocada para os trabalhadores, aos poucos, a maioria deles, e o resultado da pesquisa aponta para isso, a maioria deles entende de que é muito melhor você ter uma condição onde você possui um determinado uma estabilidade econômica, que você possa contar com aquele recurso financeiro fruto do vínculo empregatício todo final do mês, que a proteção social que é dada através de um contrato formal de trabalho acaba sendo muito maior, que os benefícios que ele acaba tendo muitas vezes do contrato de trabalho em função dos acordos coletivos entre as empresas e os sindicatos que trazem uma proteção com relação à alimentação, com relação a transporte, com relação a plano de saúde muitas vezes, ou seja, a condição de ser assalariado, a condição de estar no mercado formalizado com as garantias que a lei lhe dá e a proteção que o contrato formal de trabalho lhe apresenta, evidentemente, aos poucos foi superando aquela expectativa que o trabalhador tinha, que era muito melhor ser patrão de si mesmo do que ser empregado de alguém. Então, nada mais é essa pesquisa do que um retrato daquilo que a reforma trabalhista de 2016-17 trouxe como sendo um oásis para o trabalhador que percebeu depois que, na verdade, era um deserto muito difícil de atravessar. Então, essa metáfora que eu acabo de apontar é o resultado de um processo em que muitos foram enganados e levados a uma conclusão muito rápida de que a sua situação seria muito melhor dentro dos marcos da reforma trabalhista, o que certamente trouxe, na verdade, um conjunto muito grande de desempregados, tá certo? E que aparentemente são prestador de algum tipo de serviço e tudo mais, e que acabam na forma, muitas vezes, de trabalhador informal, sendo apenas alguém que tem algum espaços onde consegue
ter uma certa remuneração pelo serviço prestado, mas que certamente não é um serviço efetivo e não é, portanto, um emprego dentro das condições que todos nós gostaríamos que o conjunto da população tivesse. E dentro dessa massa que você acaba de citar, estão aqueles que têm, por exemplo, o CNPJ, que são os pejotizados, porque a pesquisa fala algum vínculo formal. Dentro desse algum vínculo formal, esses trabalhadores pejotizados, na sua opinião, eles estão incluídos? Como é que você vê isso, Ari? Ou esse vínculo formal é exatamente a carteira de trabalho via CLT? Eu tenho comigo que mesmo os trabalhadores que têm algum vínculo formal nessa condição de PJ, que é um prestador de serviço através do seu CNPJ, ou seja, ele tem personalidade jurídica, mas presta serviço a uma determinada empresa, presta serviço a um determinado empregador, esse também gostaria muito de que tivesse um retorno à condição anterior, porque, como eu disse muitas vezes, a falsa impressão de que ele recebe um salário superior àquilo que ele recebia anteriormente acabou demonstrando para ele na prática que, ao não ter vale alimentação, vale refeição, vale transporte, plano de saúde e outros mecanismos, muitas vezes até de evolução dentro da empresa que ele trabalha, com algum tipo de benefício por tempo de serviço e outras coisas plano mais. De carreira, essas coisas, né? Isso, acabou demonstrando para ele de que esta condição de prestador de serviço, que aparentemente tira dele uma condição de ser subordinado pelo contrato, tá certo? Acaba fazendo com que isso seja uma ilusão e certamente também esse conjunto de trabalhadores gostaria de voltar para a situação de contrato formal de trabalho com as garantias sociais que um contrato com carteira assinada lhes garantia. Eu pergunto isso do vínculo formal e dos pejotizados, porque a gente tem 3 níveis, por digamos, né, de empregabilidade, se é esse o termo que a gente pode usar, mas esses são os trabalhadores formais, aqueles que são os prestadores de serviço via PJ e aqueles que não têm sequer o CNPJ, né, que trabalham, enfim, são informais, são os bicos mesmo, né, não tem nenhum tipo de garantia, é por isso que eu te pergunto. Agora, com base no que você acaba de dizer também, a gente pode dizer que essa realidade de você ter esses trabalhadores informais hoje, precarizados, enfim, não ter o trabalho decente conforme cita a própria Organização Internacional do Trabalho, a OIT, essa realidade se tornou porque os patrões, na verdade, quiseram se livrar de obrigações, né? E isso, na outra medida, significa obrigatoriamente prejuízo para os trabalhadores, não é, Ari? Agora, com base nisso, existe uma conta que fecha essa equação, que possa ficar bom para os dois lados? Como é que você enxerga o futuro? Qual seria o futuro ideal? O futuro ideal é você criar um mecanismo que permita que o empregador possa dar ao trabalhador a garantia de ter uma relação de empregabilidade, como você usou o termo, de uma maneira com que a proteção social possa ser estendida a todos os seus trabalhadores, tanto aqueles que são contratados através de carteira assinada, como aqueles que estão na condição de trabalhadores em situação precária, se considerarmos a questão das cláusulas sociais que um contrato de trabalho formal aponta, quando a gente diz o tradicional contrato formal, né, de carteira azul, ou seja, com jornada de trabalho semanal, com recolhimento de todas as questões sociais. Então, nós precisamos buscar uma forma com que o empregador se conscientize também que é melhor ter um trabalhador numa condição mais favorável ao desempenho pleno da sua função, com o desejo pleno da realização do trabalho, do que um trabalhador que muitas vezes acaba prestando um determinado serviço, mas pela própria condição do contrato realizado entre as partes e que muitas vezes a informalidade ou a formalidade através de um contrato que não lhe traz determinados benefícios acaba fazendo com que a qualidade do serviço acabe, inclusive,
sendo prejudicada, né? Prejudicando inclusive a própria empresa onde o trabalhador está vinculado, né? E aí a gente pega por esse gancho, a gente falou sobre o movimento sindical, Ari, justamente para falar sobre esses benefícios. A gente percebe no dia a dia, principalmente, que quando você conversa com um trabalhador e ele fala, eu tenho intenção de ser formalizado, né, de ter carteira assinada e tudo, ele já se remete justamente aos benefícios, né, que são os anseios principais, realmente, né, do trabalhador. Tem um plano de saúde, tem os vales, tem o vale transporte e etc. E isso tudo, a gente pode dizer com todas as letras que foram conquistas do movimento sindical em anos de lutas, né? Esses benefícios, por exemplo, eles não estão necessariamente na CLT, só que eles fazem parte dos direitos por causa da ação sindical, que incluiu esses benefícios em convenções coletivas, né? Isso é verdade, Ari? Sim, não houve ao longo dos últimos 20, 30 anos nenhuma cláusula que beneficiava o trabalhador que não foi fruto das lutas dos sindicatos, que inclui, evidentemente, a participação dos trabalhadores e conquista do ponto de vista das relações que se tinha da negociação coletiva entre o sindicato e o empregador. Por isso, todos esses mecanismos, tá certo, que eram efetivo do acordo coletivo entre o patrão e o empregado, deixa de existir a partir do momento em que você tira o trabalhador da condição de ter as suas cláusulas contratuais do acordo coletivo que vale para toda a categoria, quando ele não está mais dentro da folha de pagamento efetiva da empresa, ou seja, com aquela relação formal de trabalho em que as obrigações que estão na lei, tá certo? E as obrigações que estão no acordo coletivo têm que ser cumpridas por parte do empregador. E esses benefícios que nós citamos como plano de saúde, subsídio a muitas vezes auxílio creche, auxílio refeição, em alguns casos até auxílio moradia e tudo mais, são frutos efetivamente de contratos coletivos de trabalho mediado entre trabalhadores pelo sindicato e o patronal através das suas empresas. Daí a importância da representação dos trabalhadores do movimento sindical, né, Ari? Queria agradecer demais aqui mais uma vez pela conversa. Obrigado, André, e até uma próxima. Muito bem, então eu conversei com Ariovaldo de Camargo, que é secretário de Administração e Finanças da CUT, sobre o anseio da população, segundo pesquisa da FGV, anseio da população, dos trabalhadores, maior parte deles, 70%, querem voltar a ter um contrato de trabalho com o registro em carteira, não é? O Jornal da CUT fica por aqui, a gente se fala na próxima edição. Para ouvir essa edição de novo, se você quiser relembrar ou, enfim, quiser ouvir novamente essa edição, você pode ir em radio.cut.org.br, que está lá para você baixar, para você ouvir, enfim, se informar novamente a respeito das contratações via CLT. Obrigado pela sua companhia, então. A gente se fala na próxima edição. Até lá.